Bom, pessoal, nesse exemplo, nós vamos calcular o diâmetro de uma tubulação para uma rede de ar comprimido. A equação, conforme a gente já viu, a equação é dada por 10 vezes a raiz quinta dessa constante, que é 1,663785 vezes 10 a menos 3, vezes a vazão demandada de ar comprimido, elevada a 1,85 vezes o comprimento total da tubulação. Isso tudo dividido pela queda de pressão, vezes a pressão total do sistema. Importante observar que a constante ela precisa de ter todos esses algarismos para manter a exatidão do diâmetro, porque se a gente arredondar esse número, com certeza nós vamos obter um resultado errado para o diâmetro. Esse diâmetro que a gente calcula, ele é o diâmetro interno da tubulação e no final a gente vai precisar de consultar uma tabela Schedule 40 para achar o diâmetro comercial do tubo. Então, para o exemplo citado anteriormente, a gente tem uma vazão demandada de 140 metros cúbicos por hora. E também foi mencionado que existe uma capacidade, uma estimativa de expansão de 30% do crescimento da fábrica, ou seja, nós precisamos de acrescentar mais 30% nesse valor de vazão para poder determinar o valor exato. Se a gente não considerar o valor de expansão da fábrica, o que acontece é que se a gente dimensionar nesse valor de 140 metros cúbicos por hora, quando a fábrica expandir, o empresário adquirir mais máquinas, instalar no galpão, a rede de ar comprimido vai ser demandada em mais vazão. Como o diâmetro da tubulação está dimensionado para menos, o aumento da vazão vai implicar no aumento da queda de pressão. Aumentando a queda de pressão, a pressão do sistema cai e as máquinas não funcionam adequadamente. Ou seja, esse valor de 140 metros cúbicos por hora mais 30% corresponde a 182 metros cúbicos por hora de vazão. Bom, nesse caso, o que a gente precisa de fazer então? Simplesmente substituir os valores e determinar o valor do diâmetro. Então, o diâmetro vai ser igual a 10 vezes a raiz quinta da constante vezes a vazão, 182, elevado a 1,85, vezes o comprimento. Esse exemplo é mais simples, ele fala que a tubulação ela tem 60 metros de comprimento, não tem acessórios, a gente sabe que isso é uma questão que é impraticável, né? Na realidade isso nunca acontece, mas é só um exemplo didático. Dividido pela queda de pressão, que corresponde a 0,2 kgf por centímetro quadrado, vezes a pressão do sistema, que é de 6 kgf por centímetro quadrado. Bom, nesse caso, só quero reforçar que é um exemplo meramente didático, porque dificilmente, ou quase impossível, da gente ter uma rede de ar comprimido onde eu tenho 60 metros de tubo reto e somente tubo. Obviamente a gente vai precisar de curvas, joelhos, cotovelos, registros, válvulas, mas é só para a gente ver uma aplicação da fórmula e também avaliar como que entra com a expansão da fábrica dentro da equação, ou seja, a expansão ela interfere diretamente no consumo de ar comprimido. Nesse caso, essa conta vai me dar um valor de um diâmetro de 41,71 milímetros. Esse é o diâmetro interno da tubulação. Quando eu consulto a tabela de tubos comerciais Schedule 40, eu tenho algumas possibilidades e a gente sempre vai buscar o valor imediatamente superior a 41,71 milímetros. Nesse caso, o valor que a gente encontra na tabela, ele corresponde a um tubo de diâmetro comercial, nós estamos falando o seguinte, com diâmetro interno de 41,71 milímetros, e eu consulto a tabela de diâmetros comerciais, nós vamos encontrar uma gama de valores que se encaixam dentro desse valor. Por exemplo, na tabela eu vou encontrar um diâmetro de 40,9 milímetros. Então, quando a gente observa, esse diâmetro é bem próximo, mas é inferior. E também o diâmetro que é imediatamente superior, ele é de 52,5 milímetros. Se a gente analisar uma regra da engenharia diretamente aplicada, eu pegaria o valor de 41,
com valor de 41,71, 40,9 não atende. Eu buscaria um diâmetro de 52,5. Analisando os diâmetros comerciais, por exemplo, o diâmetro de 40,9 milímetros corresponde a uma tubulação de 1,5 polegadas de diâmetro. E o de 52,5 ele me corresponde a uma tubulação de 2 polegadas de diâmetro. Qual desses dois diâmetros escolher? Por segurança, a gente poderia escolher o valor imediatamente superior. Porém, eu escolheria esse valor de 40,9 milímetros, ou seja, a tubulação com diâmetro comercial de 1,5 polegada. Por que dessa minha escolha? É pelo seguinte, aqui a gente tem 30% de reserva. Eu preferia reduzir um pouco essa reserva, talvez vai dar 28%, 27%, trabalhar com a tubulação um pouco, com um diâmetro um pouco menor, eu vou garantir a expansão da fábrica e, ao mesmo tempo, eu vou reduzir os custos de investimento na linha de ar comprimido. Uma vez que eu reduzir o diâmetro da rede de ar comprimido, consequentemente, nós vamos reduzir também os valores de válvulas, conexões, registros, acessórios, e isso vai reduzir consideravelmente o valor de investimento para a rede de ar comprimido. Bom, o fato é que aqui vale o bom senso, né? Se eu fosse analisar a técnica propriamente dita, o que a regra me diz é que eu deveria escolher esse diâmetro. Mas eu, particularmente, escolheria tubo de 1,5 polegada, considerando que ainda a gente tem 30% de reserva para crescimento aqui. Então, quer dizer, eu reduziria a minha capacidade de expansão um pouco para trazer o diâmetro para 1,5 polegada e assim ganhar em redução de investimento, ok? Bom, na sequência nós vamos fazer outros exercícios mais complexos, analisando os casos mais reais, onde eu tenho curvas, desvios de tubulações e outros componentes que vão acrescentar aqui no comprimento da tubulação. Até breve.